further. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Hike Academy. Pessoal, é um prazer receber vocês aqui essa noite e especialmente hoje, porque hoje é live de lançamento. Então, o pessoal que esperou está aí ansioso, né, para saber que lançamento é esse, o que a gente vai ter para oferecer nesse produto. Eu quero dizer para vocês todos, sejam bem-vindos e quero incentivar vocês, digam aí, né? Boa noite, cumprimentem a gente. Eu quero saber de onde vocês são. Boa noite, Daniel, boa noite. O pessoal que já mandou aí para a gente. Quero saber de onde vocês são, quero saber qual a cidade, dentro dessa grande área que é a segurança eletrônica, qual que é o seu nicho de atuação. Boa noite, Rodrigo Magri. Rodrigo está com a gente há um bom tempo aí assistindo as lives, pessoal. Eu quero saber os detalhes, né? Eu trabalho em distribuidor, sou vendedor, sou instalador. Qual que é a sua atuação, tá certo? Boa noite, Felipe. Felipe, nosso instrutor da Hikvision Região Norte. Seja bem-vindo à live, um abraço. E é um prazer receber vocês aqui, pessoal. Olha, a gente vai ter... Qual que é a proposta, né? Antes da gente começar efetivamente, qual que é a nossa proposta nessa noite? É a gente falar do lançamento que a gente vai ter aí, que é... A gente está tendo nesse momento o nosso DSK1T344 MX final é 1. Quem já conhece outro modelo final é 1 já mais ou menos sabe uma parte do que esse dispositivo tem, tá? É um dispositivo muito interessante. Mas antes da gente ir propriamente para o nosso tema, entender os diferenciais desse produto, eu queria passar para vocês rapidinho um vídeo e a gente já continua. Programa de instaladores no Hike Partner Pro, nível Hike. Confiança que impulsiona sua carreira. Ganhe visibilidade. Conquiste clientes qualificados. Acumule pontos e suba de nível. Baixe, registre-se e autentique-se no Hike Partner Pro e faça parte de um programa único. Show de bola. Pessoal, o que vocês acabaram de ver é um vídeo resumindo o programa nível Hike. Então, eu quero falar com você que está me assistindo, que é integrador, que é instalador, que trabalha com Hikvision, ou você que ainda não trabalha com Hikvision, que está aqui, está conhecendo a marca. Eu quero te apresentar o nosso programa Nível Hike. É um programa que tem levels e que traz benefícios para os seus participantes. Tá? O que eu preciso para poder participar? Você precisa ter uma conta no Hike Partner Pro, que é o nosso aplicativo voltado para o instalador. Essa conta precisa ser autenticada, você precisa solicitar a autenticação. E calma, se você tem dúvida como fazer isso, vai lá no Hike Partner Pro, tem vídeos, uma série de vídeos explicando todo esse processo. Porque com a conta autenticada, você consegue, por exemplo, fazer o nosso reset expresso, o nosso desvínculo expresso, e você consegue fazer parte do programa nível Hike e receber e desfrutar dos benefícios que a gente vai ter nesse programa, tá? E quais são os benefícios? Por exemplo, conforme os levels vão passando, você vai recebendo indicações de clientes mesmo, indicações de clientes para poder fechar negócios, indicações de clientes de segurança eletrônica. Você pode... Tem dentro desse programa uma loja de brindes que você pode fazer uma série de tarefas, como curtir vídeos, compartilhar, fazer uma gama de coisas e ir ganhando brindes e vai poder trocar na nossa loja de pontos, por exemplo, por compras online, por gasolina, etc. e tal. Né? E conforme você vai subindo os levels, você vai tendo uma série de pontuações, como, por exemplo, um canal exclusivo de atendimento no nosso suporte, tá? É uma série de benefícios. Para quê? Para valorizar você que trabalha com Hikvision, você que está se encantando com os nossos produtos e que quer trabalhar cada vez mais. Então, se você gostou, vai lá, baixa o Hike Partner Pro. Se você já tem baixado o Hike Partner Pro, vai lá, entra dentro do Hike Partner Pro, já verifica o seu nível, tá? Verifica os vídeos, os links que a gente tem ali. Você vai encontrar na primeira página vídeos, links que falam de regulamento, que falam de detalhes, vídeos de instrução. E fica ligado nas nossas redes sociais, porque a gente vai estar aí diariamente, semanalmente, né? Periodicamente compartilhando conteúdo para você que tem interesse de participar desse programa. Então, quer fechar novos negócios, quer ter um clube de pontos, para você, quer ter cupons de descontos e outros vários benefícios, vai lá e participa, se engaja do nosso programa Nível Hike. Pessoal, tendo dado esse recado, a gente vai agora para falar do nosso 344. Antes da gente entrar nos slides e depois da nossa demonstração prática, eu queria mostrar para vocês, eu estou com ele aqui em mãos, é claro, a gente está com ele aqui, mas eu queria mostrar para vocês, olha só. Ele é muito pequenininho, tá? É um produto muito pequenininho, muito enxuto e um design muito bonito, gente, ó. Com a teclazinha de chamada rápida, tá?
com a carcaça em alumínio, então um material mais resistente, muito sólido, tá? Muito interessante esse produto aqui e a gente vai falar sobre ele hoje. Então, eu deixei ele aqui porque eu quero mostrar alguns detalhes físicos para vocês que estão nos assistindo. Vamos lá, gente? Então, começando aqui para a gente ter um overview geral. Isso é interessante para quê? Tá? Você que trabalha com projeto, você que trabalha com distribuidor, você que é instalador, poxa, que cenário se encaixa? Como é que eu vou conseguir trabalhar com esse produto? Essa é a hora de você entender. Claro que a gente tem um resumo das principais funções e características desse produto. Então, a gente já tem uma função de destaque ali que você vê na tela, está escrito em vermelho, né, o ícone de PoE. Isso quer dizer o quê? Que ele recebe alimentação PoE, tá? E um pouquinho para frente nesse slide a gente vai ver que não simplesmente ele recebe alimentação PoE. Deve o que você quer dizer com PoE? Às vezes tem alguém aqui que não conhece. Gente, PoE é Power over Ethernet, quer dizer que se você tiver um switch com tecnologia PoE, pelo mesmo cabo de rede ele vai receber internet ou a conexão da rede local e ele ainda vai receber alimentação elétrica, tá? É um facial robusto, gente. Tá? 10 mil faces, ou seja, é muita face que você consegue cadastrar, vai se enquadrar em muitos projetos. Ele é índice de proteção 65, então pode ser instalado em ambiente externo. Tá? E aqui eu quero dar uma pausa. Se alguém tiver, pessoal, qualquer dúvida sobre o nosso facial, qualquer dúvida sobre ele, pode colocar no chat, o pessoal da equipe vai colocar aqui, eu vou responder, tá bom? Durante a live você pode colocar suas perguntas e também no final eu vou dar um break, vou dar um tempo para perguntas, tá bom? Mas não se acanhe, faça suas perguntas, a gente está aqui justamente para esclarecer. A gente tem possibilidade de 10 mil tags, tá? E 500 telas internas IP. O que quer dizer com 500 telas internas IP? Quer dizer que esse facial, pessoal, assim como a grande maioria dos faciais e produtos de intercom da Hike, conseguem se comunicar com até 500 telas no sistema de interfonia. Olha só que interessante, é o que a gente vai demonstrar. Eu tenho aqui comigo um facial e tela. Eu poderia ter 500 apartamentos, 500 salas comerciais, sem uma central SIP, sem uma central IP no meio, ou mesmo sem uma central analógica. Tá? Se eu tenho uma rede local, esse facial consegue se comunicar com até 500 telas, montando um sistema de interfonia completo, sem precisar de uma central de interfone no meio. Gente, é muita coisa, não é, né? Dá para pensar em muito projeto com isso, tá? E 16 subporteiros. Isso quer dizer o quê? Que eu consigo ter outros produtos de vídeo intercom ou faciais com vídeo intercom escravos, como extensões dele, vamos dizer assim, que possam chamar simultaneamente, né? Em que sentido simultaneamente? Eu posso ligar de um ou de outro para essas diferentes telas para fazer um sistema de interfonia completo em condomínio, em centros executivos, etc. e tal, tá? SIP Standard, tá? Mas ele não tem só SIP Standard. O que é SIP Standard? Davi, eu trabalho com portaria remota, portaria autônoma, ou mesmo eu trabalho com soluções para condomínios, certo? E eu quero, poxa vida, eu quero conseguir fazer, colocar um ramal PABX, um ramal SIP funcionando nele. Consigo? Sim, você consegue. Não, Davi, eu quero montar só uma portaria autônoma, ou quero montar um sistema em rede local para um condomínio independente, e eu quero colocar as telinhas nos apartamentos. Posso trabalhar com o SIP privado na Hikvision, esse que você acabou de falar, que trabalha com as telas internas só com uma rede local sem central? Pode, pessoal, pode tranquilamente. Então, ele vai conseguir trabalhar ou com o SIP Standard, o SIP padrão 2.0, ou com o SIP Intercom privado da Hikvision, tá certo? Tela de 4.3 touchscreen. A gente vai ter conexão Wi-Fi, tá? E PoE. A gente vai poder trabalhar com um ou com outro. Porque esse dispositivo, pessoal, a gente consegue trabalhar ali com ele com uma fonte de alimentação. Apesar de ele ter alimentação PoE, ele também aceita a alimentação convencional. Tá? Então, você pode ligar ele no PoE, ou eu tenho aqui o chicote. Ó. Basicamente, a gente tem o nosso plugzinho P4 convencional. Se você quiser usar ele com fonte, você consegue usar também. Tá? E IP65 e uma característica, né? Áudios customizáveis, ou seja, eu consigo personalizar na hora da autenticação, todos os áudios que ele tem eu consigo personalizar, para que ao invés de ele falar, por exemplo, obrigado, ou seja, você pode personalizar, seja bem-vindo ao condomínio tal, seja bem-vindo ao centro executivo tal, você pode personalizar conforme o cenário que você quiser, tá? Uma coisa que eu já comentei antes é a carcaça dele toda em alumínio, tá? Então, o acabamento, além de mais sólido, mais rígido, por exemplo, em comparação com o modelo antecessor, né, o 342, que é todo de plástico, ele já tem a carcaça em alumínio, tem um design bem bonito e forte, tá? Um dispositivo bem interessante. Pessoal, aqui, para mim, está um dos grandes diferenciais que a gente viu também, que a gente já viu aí o 342E1. O que é interessante dele? Qual que é o fluxo que a gente tem?
a gente pode receber a alimentação por PoE, tá? E o switch PoE vai alimentar o facial. O facial vai ter uma saída 12 volts que vai interligar a fechadura. Como é que isso funciona? Foi um dos motivos de eu ter trazido eles, é para vocês entenderem. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Olha só, aqui a gente tem a entrada do cabo de rede, tá? A gente vai colocar ali o cabo de rede. Aqui embaixo, nesse segundo conector, a gente vai ter uma entrada para um chicote 12 volts. E aqui a gente vai ter o chicote que tem toda a fiação, por exemplo, normalmente aberto, normalmente fechado. Então, ó, o chicotezinho de 12 volts vai aqui nesse segundo, tá? Alimentando a fechadura. Mas, Davi, o que vai interromper a alimentação da fechadura? A própria saída de relé, tá? Através do chicote. Ou seja, olha que interessante, o facial vai ser alimentado por um switch PoE, voltando aqui para o slide. O facial vai ser alimentado por um switch PoE e ele já vai ter uma saída 12 volts para alimentar a fechadura. Gente, olha só, tira a fonte carregadora da parada, ou no break, né? Um no break, ou quem usa no break, né? Tem gente que prefere trabalhar com fonte carregadora ou no break específico para alimentação das portas. Você tira a fonte carregadora, tá? Você tira a bateria, você tira um monte de cabeamento, horas de instalação e você coloca o facial. O facial já recebe a alimentação do switch PoE que já estaria no projeto, o switch está ligado lá no no break e ele já tem uma saída de 12 volts para alimentar a fechadura. Basicamente, gente, vai um cabo para o facial, tá? É o único, além disso, assim, vindo de longe, vai um cabo e o chicote que vai estar logo atrás dele para interromper a alimentação que ele próprio fornece, tá? Olha a facilidade de instalação que esse produto tem e olha o que esse produto pode entregar para os projetos de vocês. Olha o que esse produto pode entregar para as soluções de vocês. Agora, você que é vendedor, você que é instalador, agora é só conseguir transformar. Eu vou dar uma dica que eu já dei para algumas pessoas. Sabe o que você tem que fazer? Você que é distribuidor, você que é instalador, integrador e que gostou do produto, conhece a qualidade de Hikvision, você vai montar um orçamento. Vai colocar ali uma guarita, o facial. O que você gastaria com um DSK1T 344? Lembrando, tá, que ele só está um pouquinho mais caro que o 342, mas pouca coisa, isso porque ele é lançamento, tá? Então, um produto de custo-benefício muito bom. Você vai colocar ele, o switch e o cabeamento. E vai fazer um orçamento ao lado que se você fosse utilizar fonte carregadora, bateria, cabeamento de alimentação e tudo, infraestrutura, canaleta, eletroduto e tudo que você precisaria. Olha, eu garanto para você que você botar os dois orçamentos do lado, aqui com o 344 você vai ter mais tecnologia, tá? Reconhecimento facial, câmera integrada, vídeo intercom, áudio personalizado. O produto é 10 em 1, mais do que isso. Tá? Você vai ter uma gama de economia, né? Então, está ali integrado uma fonte, está integrado saída 12 volts, tem tudo ali. Faça esse orçamento, mostre para o seu cliente. Eu garanto que você tem bons negócios para fechar, mas não são negócios entregando qualquer coisa. É um negócio entregando algo sólido, entregando qualidade e qualidade de Hikvision. Tá certo? Pessoal, aqui um pouco das características que a gente tem. Essas características são compartilhadas com muitos outros produtos que a gente vê na Hike, tá? Olha, ele tem a possibilidade de você ativar a chamada depois de 3 falhas. Isso quer dizer o quê? Teve 3 falhas de autenticação e a gente vai mostrar isso ali no final. Tentei autenticar, no meu rosto não está registrado ou minha tag não está registrada. Depois de 3 tentativas, eu direciono para onde ele vai chamar. Pode chamar, por exemplo, lá para um IVMS 4200 de um porteiro, pode chamar para uma central de portaria remota, ou pode chamar para uma tela interna. Eu posso definir. Autentiquei, não leu, faz a chamada. Então, pensa, chega ali, né, a pessoa na frente do condomínio e ela fica tentando autenticar, não ainda percebeu que dá para chamar. Opa, o que eu faço? 3 vezes que ela não foi, chamou o porteiro. Olha a facilidade que isso pode trazer, tá? A gente tem ali a possibilidade de autenticação durante a chamada, ou seja, eu conseguir, vamos supor, um motoboy fazendo uma ligação. O que eu vou conseguir fazer? Durante a chamada, eu que sou morador, vou conseguir ir ali, autenticar e liberar a porta durante a chamada, a ligação continua e eu consigo fazer eu consigo entrar, autenticar e chegar dentro do meu condomínio, ou seja, o ambiente que eu quiser acessar, tá? A possibilidade de a gente ter o GIF durante a chamada como atendimento de serviço, ou seja, né, ter aquele GIF, aquela imagem de vídeo rodando enquanto eu estou fazendo a chamada. Teclado de chamada via touchscreen, ou seja, eu consigo ter tanto
o teclado com o botão, quanto se eu quiser clicar para abrir as teclas, tá? Normalmente. Ou seja, não é um produto de tecla única, vamos repetir, não é um produto de tecla única. Eu posso ainda, clicando, né, eu chamar e utilizar o teclado normalmente ali pela parte verde. Se vocês olharem, tem o botãozinho de chamada. Aqui nesse caso, eu configurei para chamar o REC Centro, mas eu poderia configurar para abrir normalmente os números e eu chamar aleatoriamente os apartamentos, as telas ou as salas que eu quiser, tá certo? Sistema de vídeo intercom, como a gente comentou antes, então vai ter o sistema de vídeo interfonia, que eu vou conseguir chamar com até 500 telas, tá? E vai ter também a possibilidade de colocar o SIP padrão 2.0, como está mais embaixo, e o botão físico de chamada. Gente, isso facilita muito, tá? E a gente vai ver um pouquinho para frente os cenários de aplicação que a gente vai ter disso daí. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, pessoal, olha só, ele tem a possibilidade de configuração de intertravamento inteligente. Quem trabalha com intertravamento ou já trabalhou sabe a demanda disso. Infelizmente, a gente tem uma crescente de violência. É por isso que a gente está aqui na segurança eletrônica, para poder oferecer segurança para as pessoas. E o intertravamento é uma solução muito requisitada e muito eficaz. Por quê? A gente tira aquela porta deixada aberta, né? Então, a pessoa passou, deixou a porta aberta, e entra na segunda, pega alguém mal intencionado, entra de carona e comete algum furto ou algum outro delito. O que a gente consegue aqui? Passou na primeira porta, se não, passar na segunda porta, pelo segundo facial, né? Se a primeira, melhor dizendo, se a primeira porta que eu passei não estiver fechada, ele não abre a segunda e vice-versa. Mas, Davi, isso que você está falando eu conheço. Você conhece, mas como é que faz? Gambiarra, né? A mão na gambiarra e chega a tremer. Como é que a gente faz isso? Relê para todo lado. Ou, o pessoal mais MacGyver, né? Coloca um sensor magnético extra e faz a alimentação de uma porta ser interrompida pelo magnético da outra e vice-versa. Então, a fiação que vai, né? Quantidade de eletroduto, fiação, horas de instalação ali, quebrando a cabeça, montando um pequeno diagrama esquemático para entender como é que vai montar aquilo. Acabou isso, gente. Ou, tem um ponto que eu não falei, né? Aquela controladora no meio do caminho, que você interliga um na controladora, outro na controladora. Aqui esquece. Sabe o que eu tenho? Cada porta é um sensorzinho magnético vinculado ao facial. Só isso. E os dois faciais na rede, um na primeira porta, outro na segunda porta. Pergunta que vai surgir: Davi, precisa ser facial? Precisa ser do mesmo modelo? Não, gente. Vários modelos vão trabalhar com isso. Pode ser que na primeira porta você coloca o 344, na segunda 671 e assim por diante. 672 faz isso, 673. Os dois na rede local. Os dois faciais na rede local. Dica técnica, coloca no mesmo switch. Algumas configurações para que eles se encontrem na rede. Pronto, está feito o intertravamento sem que passe cabo de um para o outro, gente. Tá? Então, esse dispositivo já vem com essa tecnologia de intertravamento inteligente também. Tá? Então, olha tudo que o produto está entregando para a gente. Pessoal, aqui está um grande cenário de aplicação. Vamos falar um pouquinho, né, sobre, assim, você viu o produto, entendeu as características, entendeu as funções chaves, mas surge a pergunta: onde eu consigo aplicar? Quais são os cenários de aplicação? Claro, os cenários de aplicação são diversos, pessoal. Os cenários de aplicação são amplos. A gente consegue trabalhar, por exemplo, posso colocar na porta de um consultório? Claro que pode. Né? Posso fazer chamar direto no aplicativo Reconnect? Pode, se for para um ramal, um número específico, você pode fazer. Posso colocar em pequeno comércio? Pode. Mas quais são os cenários que brilha, que se destaca esse facial em funcionamento? Portaria virtual é um deles. Qual o cenário? Então, eu posso colocar ali uma conta SIP, tá? Vai trabalhar com PABX na nuvem, vai trabalhar com PABX local, vai trabalhar com um produto dedicado, IP dedicado a PABX, tá? Sendo SIP padrão, gente, vai trabalhar. O pessoal sempre pergunta, né? Os faciais da Hikvision vão trabalhar com servidores Elastix, Isabel, Asterix. Funciona, gente. Sendo SIP padrão, a gente consegue funcionar com chamada de vídeo e áudio, tá? Então, coloquei ali. E o que interessante da tecla que ele tem, né? A gente tem aqui a nossa tecla de chamada. Deixa eu botar aqui para vocês conseguirem ver. Então, olha só, alto relevo. Tem o símbolo em relevo que a gente consegue ver o telefone, tá? O que eu posso colocar essa tecla? O que eu posso configurar essa tecla para chamar? Coloquei meu ramal de SIP padrão, né? Interfonia IP. Posso colocar, ó, já vai chamar direto na portaria remota. Pergunta interessante que pode surgir: esse facial já tem integração, gente? Já. Previamente ele já tem integração, porque ele utiliza o mesmo padrão de integração do nosso 342. Então, funciona com 342, funciona igualmente a eles, porque eles trabalham com a mesma
integração. Você vai clicar ali para chamar, já vai chamar direto na empresa de portaria remota, por lá, pela integração, já vai ser possível abrir a porta remotamente, né, falar com ele, etc. e tal. Então, se encaixa muito. O botão facilita muito, né? É uma grande dificuldade. Eu trabalhei com portaria remota. Eu trabalhei anos dentro de uma empresa de portaria remota e eu sei qual que é aquela questão, né? Poxa, a empresa pensa, a gente quer renovar o contrato do nosso cliente. Eu sei que isso acontece com você, de portaria remota. Só que aí eu tenho que manter o interfone antigo, porque muita gente não consegue entender que vai clicar no touch para chamar a portaria remota e aí fica confuso. Aqui a gente não tem esse problema, a gente mantém o botão físico, está bem caracterizado, clicou, chamou e fez a ligação. Se a gente fosse fazer ali do lado, né, isso com o que a gente vê na concorrência, precisaria, ali, um interfone analógico, uma biometria que, senhorinha que lava a louça, você sabe como é, né? Já não dá certo, gente que trabalha com produto químico não dá certo, pedreiro se lascou e assim por diante. Um monte de gente trabalha em laboratório fazendo análise, usa médico que usa muito a luva, com o produto já era. Aqui não, a gente está trabalhando com reconhecimento facial de alta precisão, tá certo? E ali uma câmera, e a gente tem tudo isso integrado aqui, né? Câmera, a gente tem o interfone, a gente tem controle. E ainda para fazer tudo isso, normalmente o pessoal tenta reutilizar, manter a central analógica que tem ali, né? Aí coloca um gateway de conversão, coloca mais ali. E aí, além disso tudo, né? Fontezinha ali, a gente está vendo ali a fonte carregadora para poder alimentar com a bateria dentro. Aqui a gente não precisa disso. Então, para você que trabalha com portaria remota, pensa você tirar... Você vai colocar 10 portas, você tirar 10 fontes carregadoras com 10 baterias, vai trabalhar com o no break e o switch, vai trabalhar com os no breaks que você normalmente já tem e com o switch PoE. A economia e a eficácia e a tecnologia que você vai trazer para os seus projetos. Outro cenário, gente, é o cenário de portaria humana, tá? Cabe perfeitamente em condomínios de portaria autônoma ou mesmo condomínios com porteiro físico, porque ele pode chamar, ali mesmo utilizando o intercom, o SIP privado da Hike, tá? Chamar para o porteiro atender, né? Ele do que ele está com uma Master Station ou da tela, né? Poder chamar para outra tela de um apartamento, tranquilamente pode trabalhar com o sistema de portaria. Vai ser, como eu disse, compatível. Se você quiser colocar um sistema de SIP ali, vai ser totalmente compatível para a gente fazer essa chamada. Então, né? Condomínio com portaria humana ou condomínio sem portaria para chamar diretamente nas telas, tá? E é basicamente essa a ideia. Gente, agora o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem, tá? Aqui eu já deixei ele pré-configurado. A gente vai ver um pouco na demonstração de funcionamento. Começando pelo seguinte, olha só, o que eu fiz aqui? Eu configurei o botão de chamada física para que eu possa chamar na tela, tá? Mas eu poderia configurar esse botão para chamar em um Hike Central, para chamar, se tiver vinculado lá, botar um ramal SIP que vai chamar lá no central de portaria remota sem problema nenhum. Então, olha só, eu clico aqui, já está chamando na minha telinha, tá? Ó, já tem imagem. Da tela, se eu quisesse, eu poderia liberar a porta, tá? Tranquilamente. Nesse caso, eu vou rejeitar a ligação. A chamada foi cancelada. E eu ainda poderia fazer o contrário, né? Claro, da minha tela, chamar o meu porteiro tranquilamente, fazer a liberação da porta sem problema nenhum. Tá? Vocês já podem ver ali, ó. A gente tem, eu coloquei, pessoal, um LED para indicar. Espera aí, deixa eu cancelar a ligação. A chamada foi cancelada. Eu cliquei sem querer no botão verde, ele iniciou a chamada aqui para o Hike Central no meu computador. Vocês podem ver que eu vim aqui, olha só. Ó, fiz a liberação. A porta está aberta. Já está aqui. Cadê a fonte? Não tem fonte. Cadê a fonte carregadora? Cadê a fonte para fazer a alimentação disso? Não está, não estou utilizando, tá? Como é que isso está funcionando, Davi? Ó, tem um chicotezinho atrás do facial, saída 12 volts, tá? 12 volts até 1 ampere, a grande maioria dos eletroímãs, a grande maioria de solenoides vai suportar esse fluxo de, né? Vai se suportar ser alimentado por essa corrente, ou até essa corrente, né? E quem que vai interromper, então? Quem que vai ser interromper? A própria saída de relés aqui, tá vindo do facial, vai interromper direto dele, tá? Eu coloquei o LED para fazer a vez do que seria o nosso eletroímã, a nossa solenoide, enfim, alguma forma de fechadura eletromecânica, tá? Então, olha a facilidade incrível que a gente tem com isso aqui. Deixa eu sair aqui para vocês e a gente dar uma olhadinha por aqui, olha só.
gente vai vir aqui, eu vou abrir o meu Hike Central. Pessoal, legal. Pensando na solução completa, tá? Que a gente dá um pausa, que a gente poderia fazer a gestão de tudo isso de diversas maneiras. Por exemplo, com o Hike Central, tá? A gente consegue fazer a gestão dos usuários, cadastrar as pessoas, criar níveis de acesso. Então, eu posso definir, por exemplo, que o morador do bloco A vai acessar a porta principal, o bloco A e a piscina. Eu cadastro a face dele no Hike Central e a foto dele vai para todos os locais. Tá? Pelo Hike Central, um porteiro ou uma central de monitoramento poderia fazer a liberação da porta, atendimento das chamadas de forma tranquila. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só... Não, F5 aqui, provavelmente eu vou ter que fazer login novamente. Não, já está aqui. Ó. Se eu vim aqui, gente, ó, em controle de acesso, lembrando que aqui eu estou usando o Hike Central Access Control, tá? Que é o que, olha só, para quem não conhece o Hike Central Access Control, ele consegue suportar até 16 portas ou vídeo-porteiros, tá? Portas a gente diz controle de acesso, vídeo-porteiro, ou se um facial tem 2 saídas, cada um conta como uma porta, e até 3.000 usuários totalmente gratuito, fazendo controle de visitante, fazendo, por exemplo, liberação das portas, atendimento das chamadas, gerenciar os níveis de acesso, como eu falei. Mas o que eu quero verificar por aqui? Por aqui, eu já consigo desbloquear. A porta tá? está aberta. Aí a gente já pode perceber, pedir para a Anne focar aqui. No LED, Anne. Fechou. Ó, aqui a gente já consegue visualizar. Ó. O LED já acendeu. Aberta. Se eu quiser, por exemplo, por aqui eu posso configurar para permanecer desbloqueado. A porta Tá? está aberta. O LED só vai ser desbloqueado, o LED só vai apagar quando eu mandar fechar. Tá? Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, bloquear, ele já fechou minha fechadura. Poxa, para uma mudança isso é show de bola. Se eu clicar aqui, eu posso ter visualização em direto, tá? E visualizar a tela. E não só visualizar a câmera dele, mas como eu posso entrar também em chamada, tá? Ó, posso entrar em chamada. Eu só não vou ativar o microfone, gente, para a gente não causar microfonia, mas posso entrar. Ele já ativou automaticamente, ó. Para fazer cumprir o que eu falei, né? A microfonia, claro. Esse cenário não existe, o facial um do lado do outro. Então, aqui eu tenho toda a gestão como se fosse um sistema de portaria. E eu posso fazer, por isso que eu deixei aqui, eu posso vir aqui e configurar, olha só. Eu coloquei o botão de chamada, esse botão de chamada verde aqui, pessoal, eu posso deixar ele como para chamada livre, para que eu chame onde eu quiser. E nesse caso eu deixei para que ele chame direto no que seria, por exemplo, aqui no Hike Central, mas poderia ser para chamar uma portaria remota, tá? Ou chamar um VMS, por exemplo, ou Hike Central Access Control. Posso deixar para que o botão de baixo faça isso, Davi? Pode, sem problema nenhum. Eu só botei os dois diferentes para a gente entender os cenários. Então, olha só. Ligando para o centro agora. Agora, se vocês olharem a minha tela, tá? A tela do computador, vocês vão ver que chegou a ligação, ó. E eu posso atender, recusar ou desbloquear a porta, tá? Nesse caso, eu vou recusar a ligação. Linha ocupada. Por favor, tente mais tarde. Então, a gente vê que a gente teria toda a gestão, tá? Eu posso daqui chamar para o facial, do facial para cá. Eu posso chamar do facial para as telas, das telas para os faciais, como a gente viu. E uma gama de funcionalidades. Então, a gente tem um sistema completo, tá? Com o facial alimentando a própria fechadura. E uma das funcionalidades mais que eu quero testar com vocês é o seguinte. O que acontece, né? Aquilo que eu comentei. Ó, se eu passar uma tag cadastrada, Obrigado. ele vai liberar, vai identificar que a tag foi eu que passei, tá? Agora, se eu, por exemplo, passar uma tag que não está liberada 3 vezes, poderia ser minha face, mas só para eu não precisar ir aqui na frente, se eu tentar autenticar 3 vezes e não conseguir, como eu ativei essa opção, olha só. Cartão inválido. Cartão inválido. Cartão inválido. Ó, ele já iniciou a chamada automaticamente para o número que a gente cadastrou, tá? Deixa eu cancelar a chamada aqui. A chamada foi cancelada. Isso poderia ser tranquilamente, por exemplo, a chamada para uma central de portaria remota ou qualquer coisa desse tipo. Então, a gente vê toda a facilidade que a gente tem com esse produto, tá? Gente, é muito interessante. Olha tudo que a gente tem aqui, tá? A gente tem gestão de tudo isso. Todo o centro de gestão disso integrado. A gente tem câmera integrado, a gente tem interfone integrado, a gente tem uma entrada PoE com saída 12 volts, tá? Com softwares gratuitos como o HiConnect no modo time e também a gestão do Access Control Pro. Eu cresci esse programa, a gente já vai responder a pergunta do Pedro ali.